Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 10 de abril de 2025. Médiuns têm alterações genéticas, mostra estudo coordenado pela USP. Parte 1. Ser médium não é necessariamente coisa do outro mundo. Pode estar nos genes, inclusive. É o que sustenta um estudo, que investiga as bases genéticas da mediunidade, publicado pelo Brazilian Journal of Psychiatry, revista científica em que os artigos são revisados por pares acadêmicos. A coordenação ficou a cargo de Wagner Farid Gattas, professor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FIMUSP, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e à frente do Laboratório de Neurociências na Universidade. A pesquisa de campo, realizada entre 2020 e 2021, comparou 54 pessoas identificadas como médiums com 53 parentes de primeiro grau delas, sem nenhuma habilidade do tipo. Umbanda e Espiritismo foram as principais fontes religiosas do grupo. O estudo desvendou alguns genes que estão presentes em médiums, mas não em pessoas que não o são e têm o mesmo background cultural, nutritivo e religioso, diz Gattas. Isso significa que alguns desses genes poderiam estar ligados ao dom da mediunidade. A seleção dos participantes seguiu os seguintes critérios: recrutar médiuns reconhecidos pelo grau de acerto de suas predições, que praticavam pelo menos uma vez por semana a mediunidade e que não ganhavam dinheiro com ela, ou seja, não cobravam por consultas. Os resultados revelaram quase 16 mil variantes genéticas encontradas exclusivamente neles, que provavelmente impactam a função de 7.269 genes. Conclui o texto publicado, esses genes surgem como possíveis candidatos para futuras investigações das bases biológicas que permitem experiências espirituais como a mediunidade. Esses genes estão em grande parte ligados ao sistema imunoinflamatório. Um deles, de maneira interessante, está ligado à glândula pineal, que foi tida por muitos filósofos e pesquisadores do passado como a glândula responsável pela conexão entre o cérebro e a mente, afirma o coordenador da pesquisa. Ele frisa, contudo, que essa hipótese precisaria ser confirmada experimentalmente. Coautor do estudo e diretor do NUPES, Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida justifica a opção por contrastar os médiuns com seus familiares. Se eu pegasse um grupo de controle que fosse uma outra pessoa qualquer, aleatória, poderia ter muita diferença sociocultural, econômica e também da própria genética. Quando a gente pega um parente, vai ter uma genética muito mais parecida e um background sociocultural muito mais próximo. Na Revista Espírita de maio de 1865, Allan Kardec coloca uma mensagem do Espírito George sob o título Estudo sobre a Mediunidade, psicografado na Sociedade de Paris, 7 de abril de 1865. Médium, Sr. Custel. Não se devem erigir em sistema os ditados mal concebidos e mal expressos, que desnaturam absolutamente a inspiração medianímica, se é que esta tem existido. Deixo a outros o trabalho de explicar a teoria do progresso, porque é inútil que todos os médiuns tratem do mesmo assunto. Vou ocupar-me da medianimidade, esse tema inesgotável de pesquisas e estudos. A medianimidade é uma faculdade inerente à natureza do homem. Não é uma exceção nem um favor, faz parte do grande conjunto humano e, como tal, está sujeita às variações físicas e às desigualdades morais. Ela sofre o dualismo terrível do instinto e da inteligência. Ela possui seus gênios, sua multidão e seus abortos. Jamais se devem atribuir aos espíritos, e refiro-me aos espíritos elevados, esses ditados sem fundo nem forma que aliam à sua nulidade e o ridículo de serem assinados por nomes ilustres.
A medianimidade séria só investe em cérebros providos de uma instrução suficiente ou, pelo menos, provados pelas lutas passionais. Os melhores médiums são os únicos a receber o afluxo espiritual, os outros sofrem apenas o impulso fluídico material que lhes arrasta as mãos, sem fazer produzir a sua inteligência outra coisa senão o que ela continha em estado latente. É preciso encorajá-los a trabalhar, mas não iniciar o público em suas elucubrações. As manifestações espíritas devem ser feitas com a maior reserva. Se for indispensável, para a dignidade pessoal, acumular todas as provas de uma perfeita boa-fé em torno das experiências físicas, ao menos importa preservar as comunicações espirituais do ridículo que muito facilmente é ligado às ideias e aos sistemas assinados irrisoriamente por nomes célebres, que são e continuarão sempre estranhos a essas produções. Não ponho em causa a lealdade das pessoas que, recebendo o choque elétrico, o confundem com a inspiração medianímica. A ciência tem os seus pseudo-sábios, a medianimidade os seus falsos médiuns, na ordem espiritual, bem entendido. Tento aqui estabelecer a diferença que existe entre os médiuns inspirados pelos fluidos espirituais e os que agem apenas sob o impulso do fluido corporal, isto é, entre os que vibram intelectualmente e aqueles cuja ressonância física só conduz à produção confusa e inconsciente de suas próprias ideias, ou de ideias vulgares e sem elevação. Existe, pois, uma linha de demarcação perfeitamente traçada entre os médiuns escreventes, uns obedecendo à influência espiritual, que só os faz escrever coisas úteis e elevadas, outros, sofrendo a influência fluídica material que eide sobre os seus órgãos cerebrais, como os fluidos físicos agem sobre a matéria inerte. Esta primeira classificação é absoluta, mas admite uma porção de variedades intermediárias. Aqui indico os principais pontos de um estudo importante, que outros espíritos completarão. Nós somos os pioneiros do progresso terrestre solidários uns com os outros. Formamos na falange espírita o núcleo do futuro. Observação de Allan Kardec, a frase na qual o espírito diz que deixa a outros o trabalho de explicar a teoria do progresso, foi motivada por diversas perguntas que tinham sido propostas sobre o assunto na sessão. Quando ele diz que a medianimidade é um tema inesgotável de pesquisas e estudos, ele está perfeitamente certo. Embora o estudo desta parte integrante do Espiritismo esteja longe de ser completa, já estamos longe do tempo em que se acreditava que bastava receber um impulso mecânico para se dizer médium e crer-se apto para receber comunicações de todos os espíritos. Isto equivaleria a pensar que o primeiro que toque uma pequena área ao piano deve ser necessariamente um excelente músico. O progresso da ciência espírita, que diariamente se enriquece com novas observações, nos mostra quantas causas diferentes e influências delicadas das quais não se suspeitava são submetidas às relações inteligentes com o mundo espiritual. Os espíritos não podiam tudo ensinar de uma vez. Mas, como hábeis professores, à medida que as ideias se desenvolvem, entram em detalhes muito maiores e desdobram os princípios que, dados prematuramente, não teriam sido compreendidos e teriam feito confusão em nosso pensamento. A medianimidade exige, pois, um estudo sério da parte de quem quer que veja no espiritismo uma coisa séria. À medida que os verdadeiros mecanismos dessa faculdade forem melhor conhecidos, estaremos menos expostos a decepções, porque se saberá o que ela pode dar e em que condições poderá fazê-lo. E quanto mais pessoas esclarecidas sobre este ponto houver, menos vítimas do charlatanismo haverá. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de abril de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.